Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências. Fiquem todos à vontade, não deixe de fazer nossas atividades, não deixe de pegar o seu livro didático. Já perceberam, né, que já estamos quase no final do ano? Que ano, né? Mas, graças a Deus, né, estamos aí, firmes e fortes, né? Vencendo, conseguindo nossos objetivos, certo? Então, daqui a mais um pouquinho, a gente já está de férias, né? Mas vamos seguir o nosso trabalho? Quem lembra o que foi que falamos na semana passada? Falamos muito sobre calor, né? Então agora nós vamos fazer o nosso reforço do assunto da semana passada, tá bom? Olha aí. Falamos de transmissão de calor. Em nosso livro nós vamos encontrar da página 205 à página 209. Então, vamos falar sobre transmissão de calor, né? Vamos rever. E nós, para começar, nós vimos que para cozinhar e não queimar as mãos, é melhor usar panelas com cabo de plástico ou de panela com cabo de metal. Teve a pergunta, né? É melhor usar panela com cabo de plástico ou panela com cabo de metal? Você já sabe que de metal não vai ser legal, né? Por quê? Porque o metal é um bom condutor de calor e aí a gente vai queimar as mãos, né? Então é melhor usar uma panela que tenha cabos de plástico, porque ele não conduz o calor tão bem quanto o metal, certo? E aí nós vimos várias formas de estudar, várias formas de condução do calor, várias formas de como o calor pode ser transmitido. Então, a primeira forma que nós falamos foi a condução. Como é que acontece isso? Olha aí. A transmissão de calor por condução térmica ou simplesmente condução ocorre entre dois sólidos, né, principalmente nos condutores térmicos. E o que é isso? Condutores térmicos são aqueles materiais que possibilitam que o calor seja transmitido de um ponto a outro com facilidade, como no caso dos metais. Lembra lá da panela? Quando a gente coloca a panela no fogo, rapidamente ela se aquece. E se a gente for tocar na parte metálica da panela, com certeza a gente vai queimar o dedo, não é? Porque ela é ótima condutor de calor. Então, por se tratar de metal, um material que seja bom condutor de calor, bom condutor térmico, é esse tipo de material que transmite, né, o calor de um ponto a outro com facilidade. Então, não tem dificuldade nenhuma. Na condução, a transferência de energia entre as partículas que formam o material, né, eles recebem energia térmica e passam a vibrar mais, transmitindo essa energia, né, que é a energia cinética, essa energia de movimento é a energia cinética, né, para as partículas próximas a ela. Aí tivemos essa experiência aí, a imagem. Uma criança colocou o pé no chão, sem nada, e o outro no tapete. Aí a impressão que dá é que o chão está bem mais frio do que o tapete. A sensação que a gente tem é essa, não é? Mas os dois estão à mesma temperatura. É o mesmo ambiente, a mesma temperatura. Mas a sensação que temos é que o cerâmico, o piso cerâmico, está bem mais frio do que o tapete. Nesse caso, olha aí. Olha aí. O piso cerâmico e o tapete estão na mesma temperatura, mas o piso cerâmico conduz melhor o calor do que o tapete. Por isso, a transferência de energia na forma de calor para o pé para o piso cerâmico ocorre mais rapidamente do que do pé para o tapete. Essa perda mais rápida de calor é que faz parecer com que o piso cerâmico está mais frio que o tapete. Isso também ocorre quando tocamos ao mesmo tempo em uma maçaneta de metal e uma porta de madeira. Então, o metal conduz o calor mais rapidamente do que a madeira, dando-nos a sensação de que a maçaneta está mais fria do que a porta, certo? Olha aí, essa foi a primeira forma que nós falamos, foi a condução, não é? Que é essa transmissão de um ponto a outro rapidamente, né? A transmissão de calor. Outra forma que nós falamos foi a convecção. Então, observe aí o movimento da água na panela, não é, com a chama aqui abaixo. Olha aí. Enquanto a panela é aquecida, a serragem sobe e desce dentro da água em movimentos circulares. Essas figurinhas aí dentro são serragem, né? Observe que ela se move e observe também o movimento da seta, para vocês entenderem, né? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Vamos lá. O fenômeno representado é a convecção.
Nesse processo, a transferência de calor ocorre por meio do deslocamento de um fluido, isto é, um líquido ou um gás. A camada de água em contato com o fundo da panela, que recebe calor por condução, não é? Lembra lá da chama, lá embaixo? E a sua temperatura aumenta. Com o aumento da temperatura, a água se expande e se torna menos densa, então daí ela sobe, certo? Ela se aquece e sobe. A água que estava na parte de cima, que está menos aquecida, faz o quê? Desce. Não é? Uma ocupa o lugar da outra, certo? Então esse processo se repete, a água fica circulando na panela, com a porção mais quente subindo e a porção menos aquecida descendo. São as correntes de convecção, que fazem com que toda a água da panela seja aquecida. Os ventos também surgem por causa das diferenças de temperatura de um lugar para o outro, né? O que provoca correntes de convecção na atmosfera. Nós já falamos sobre isso, né? Lembram lá das massas de ar, das correntes que ficam se movendo o tempo inteiro, né? Então a parte quente sempre sobe e a parte fria desce. São as correntes de convecções. Olha aí na imagem, certo? Gente, nós também vimos outra forma de condução de calor, que é a irradiação. Veja só, a maior parte do espaço entre o Sol e a Terra é vazia, praticamente sem partículas, e é o que chamamos de vácuo, não tem nada. Mas então, como a luz e a energia térmica vindas do Sol na forma de calor chega até nós, que estamos a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância. Então, a luz é um tipo de radiação eletromagnética, né, ou onda eletromagnética, e a radiação eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Então, já que não tem nada, mas ela também não precisa de nada. Ela se propaga no vácuo, se propaga onde não tem nada, certo? Nesse capítulo, vamos estudar a radiação infravermelha, que são os raios infravermelhos, que é uma radiação que não pode ser percebida pelos nossos olhos. A radiação, ela existe, mas nós não conseguimos enxergar. Mas ela é sentida em nossa pele como calor, quando nos expomos ao sol ou quando aproximamos a mão de uma lâmpada, por exemplo. Muitos animais, como os camaleões, eles precisam se aquecer ao sol para controlar a temperatura do seu corpo. Olha aí, estamos falando de irradiação. A transmissão de calor por ondas eletromagnéticas é chamada de irradiação ou radiação térmica, ou simplesmente irradiação ou radiação. Então, é tudo a mesma coisa, certo? E não é apenas o Sol que emite a irradiação. Então, um corpo pode emitir vários tipos de radiação dependendo da temperatura que ele esteja. Por exemplo, um ferro elétrico ligado, ele emite radiação infravermelha, enquanto a chama de uma vela e uma lâmpada acesa emite radiação infravermelha e luz visível. O corpo humano também emite radiação infravermelha, que pode ser detectada por instrumentos especiais. Existem binóculos, por exemplo, que captam o infravermelho, permitindo observações noturnas de objetos, pessoas e outros animais. Sabe aqueles filmes que a gente assiste, onde um filme de ação, não é, que tem lá os bandidos, os heróis, e eles conseguem entrar numa sala escura, enxergar quem está lá dentro. Eles usam óculos especiais, né? Os binóculos, é tipo uns binóculos, umas máscaras, e eles conseguem enxergar através da luz infravermelha, né? A irradiação infravermelha. Então consegue ver a imagem da pessoa lá, o corpo, não é, vermelho, avermelhado. Vamos lá. Um objeto branco reflete bastante luz e bastante infravermelho, absorvendo pouca radiação. Com o objeto escuro ocorre o oposto, né? Portanto, roupas brancas ou claras absorvem menos luz e raios infravermelhos que roupas escuras. Como é que a gente fica no calor quando a gente veste roupa escura? Gente, roupa preta, tem quem aguente no calor. A gente morre de calor, né? Fica muito quente. Ao contrário da roupa clara, né, a roupa branca, ela vai deixar a gente mais fresco, certo? Vamos lá. Nós também falamos em isolantes térmicos, que são materiais que fazem o contrário dos metais, né? Os metais, eles conduzem rapidamente o calor de um ponto a outro. Já os isolantes térmicos, eles vão ser o contrário, né? Eles vão ter dificuldade para
conduzir o calor, né? Por que a gente usa o cabo de plástico ou de madeira na panela? Lembram lá? Então ele vai permitir que a gente faça isso, né? Sem se queimar. Porque ele é um mau condutor de calor. Vamos lá. Olha aqui. Como vocês já sabem, né, há materiais como os metais que são bons condutores de calor e outros que não conduzem bem o calor, como a madeira, a lã, os plásticos, as borrachas, o vidro, o ar, o papel e o gelo. A lã e outros tecidos são ideais para o inverno, pois dificulta a transferência de calor do nosso corpo para o ambiente e assim nos ajuda a nos manter, né, aquecidos no frio. Então o calor que está no nosso corpo não vai se dispersar no ambiente, né, já que ele está frio. A gente vai se manter quentinho. Os materiais que conduzem mal o calor são chamados de isolantes térmicos ou maus condutores térmicos. O ar é um exemplo de isolante térmico. No frio, algumas aves eriçam suas penas, o que as ajuda a reter uma camada maior de ar próximo à pele, diminuindo a perda de calor para o ambiente. Olha aí. Vamos lá. Variações de temperatura podem fazer o vidro quebrar. Vejam aí na seção Ciência no Dia a Dia, certo? Porque uma garrafa de água, né, ou 1 litro, ou outro líquido que contém água, como um refrigerante, cheia, né, completamente cheia e tampada, pode estourar no congelador. No início, o volume da água começa a diminuir à medida que ela perde calor e a temperatura diminui. Mas, quando sua temperatura chega a 4 graus Celsius, a água começa a aumentar o volume e continua aumentando enquanto congela. Então, como a garrafa não dilata, ela se contrai um pouco. A água pode arrebentá-la. E tome cuidado, um copo de vidro comum pode rachar quando recebe água muito quente. Já aconteceu com você? Isso acontece porque a superfície interna do copo se aquece e se dilata antes da superfície externa. Os vidros que vão ao forno, como o refratário, por exemplo, são de um tipo especial, que se dilata muito pouco. É tanto que a gente não pode colocar qualquer tipo de vidro, né, no forno, senão estoura. E essa do copo estourar, eu acho que quem foi que nunca viu na vida, né? Quando derrama um líquido quente, acontece facilmente, né? Estoura o vidro, certo? Gente, nós terminamos aqui, né? Já vamos para a nossa atividade. Esse conteúdo dessa semana é bem pouquinho, né? Aí vamos lá. Nós vamos para a página, a questão 12 e 14, né? Questão 12 e 14. 12 e 14. Olha aí. Por que os cabos das panelas costumam ser de plástico ou de madeira? A resposta é bem simples, né? Porque eles são maus condutores de calor, né? Já pensou se não fosse de plástico ou de madeira, se fosse todos de metal, a gente ia se queimar, né? Porque já que o metal conduz o calor bem rápido, né? Ele é um ótimo condutor de calor. Então, por isso que ele é de plástico ou madeira, que é para que a gente consiga pegar, consiga usar sem se queimar. Tá certo? A questão 14 com vocês. Enfim, gente, a nossa primeira videoaula está concluída. Mas já já a gente retorna para concluir a segunda videoaula, não é? E nós estaremos falando sobre garrafa, sobre geladeira e coletores, né? Então, tchauzinho, até daqui a pouco.